E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio, bem-vindos ao Tabuloso, e hoje eu tô aqui com o Rony da Mesa do Trono pra gente falar sobre o Screw Up. Para quem não conhece, esse é o Rony da Mesa do Trono, que tem um projeto de levar jogos tabuleiro para as igrejas e, recentemente, esse é o protótipo do seu jogo e do Lucas. Isso. Lucas, como que é o seu nome, Lucas? Lucas Schwarzmeier. Não é Schwarzenegger não, tá? Schwarzenegger. Nem Schwarzenegger, é Schwarzmeier. E Rony, você pode falar um pouco pra gente do jogo? Claro, maior prazer. Screw Up é um jogo de alocação de trabalhadores, onde na verdade são alocação de robôs, mas que tem essa ideia do toma essa, de você ofender o seu oponente. É um jogo de duelo, um jogo de 2 jogadores, né? Onde cada jogador controla um grupo de robôs tentando consertar os defeitos que existem dentro de uma fábrica. Eles são robôs de manutenção. O único problema é que num update que deram no sistema dos robôs, eles se importam com os defeitos, mas não se importam com outros robôs. Então eles começaram a se degladiar, um robô vai arrumar a lâmpada, ele sobe na cabeça do outro para arrumar a lâmpada, então... A ideia é que a gente tenha robôs, eles competem espaço pela linha de produção da fábrica para conseguir porcas, parafusos, que são os recursos que eles usam para corrigir os defeitos que eles têm na sua oficina. E aqui a gente colocou umas porquinhas parafusos, mas você nem precisa disso para jogar, né? Porque o jogo ele é tão natural, ele flui tão bem que o próprio recurso você já ganha ele ali na linha de produção, já utiliza, e ele tem um formato pocket, são 27 cartas. Inicialmente a gente tinha criado o jogo para o concurso da Button Shy, que era com 18 cartas. Que eu sou um feliz proprietário de uma cópia desse jogo. É verdade. A gente fez uma versão inicial e tal, e o Sérgio ajudou a gente com o vídeo aí, depois ele vai pôr aí a cinemática e tal toda aí, né, para demonstrar o jogo. O showcase, né? O Showcase bonito que ele fez. E o jogo ele é bem simples. Eu acredito que ele é aquele jogo que você vai pegar na hora do almoço para jogar com um amigo seu. É aquele jogo para você carregar na mochila. E também um ótimo jogo para apresentar para as pessoas essa mecânica da alocação de trabalhadores. A gente acredita que o jogo é um jogo bem divertido e quem tem jogado tem falado bem. Eu espero aí realmente... Eu joguei a versão com 18 cartas, né? Essa nova ainda eu não joguei. Vou jogar agora para a gente poder fazer o gameplay aqui, né? Mas eu achei bem interessante como funciona bem só com 18 cartas. Eu fiquei depois que a gente jogou, né? Eu fiquei imaginando a complexidade de conseguir fazer um jogo tão complexo no sentido de coisas que tem dentro dele, né? Das mecânicas, das possibilidades de jogos, né? Você até falou quantas possibilidades de jogadas tem? Então, na versão com 18 cartas eram basicamente 140 posições iniciais, né? Mas agora, com mais cartas, a gente já está com mais de 1 milhão de possibilidades. Então, assim, a gente aumentou um pouquinho de carta e fez o jogo ficar monstruoso. Mas é legal porque ele é grande na questão da variedade de jogo. Você nunca vai jogar uma partida igual a outra, mas ele é simples de explicar, simples de jogar. Uma vez que você entendeu as mecânicas principais do jogo, você vai jogar esse jogo aqui por muito tempo. É um joguinho para se experimentar e eu espero que quem quiser depois, né, conhecer aí, a gente tem ele no Tabletopia para fazer o playtest, a gente vai estar convidando algumas pessoas também. E quem sabe em breve a gente não coloca ele nas prateleiras aí para o pessoal conhecer também. Bom, caso você tenha ficado curioso com tudo que a gente falou aqui, a gente vai fazer uma gameplay mostrando como que se joga o Screw Up, explicando um pouco das regras. A gente não vai explicar tudo direitinho, mas assistindo a gameplay e a explicação que o Rony vai dar, você vai entender muito bem como que é o jogo, tá? Então, vamos ao jogo!
Bom, galera, a gente vai começar aqui então demonstrando o Screw Up. Eu não vou percorrer todas as regras, mas a gente vai jogar explicando. Porque esse é um jogo que eu acredito que quem assista alguém jogando consiga entender o que está acontecendo também. Basicamente, o jogo é formado por 3 áreas principais na mesa, né? A área que vai ter a linha de produção, que vão ser 2 dessas cartas, que é onde a gente aloca os nossos robôs para fazer as ações. Então eu posso vir aqui, eu posso vir aqui, cada um desses quadrantes aqui, né, de cada uma das linhas de produção. A gente tem a área das oficinas, que é essa área onde ficam os robôs e onde ficarão também os nossos defeitos. Então cada jogador vai ter 4 defeitos assim, que a gente vai colocar. Bom, isso aqui é só para demonstrar o setup básico, mas eu vou mostrar também uma coisa que é o seguinte. O jogo ele tem 13 defeitos no total, então toda vez que você for jogar, você vai embaralhar os 13 defeitos, vai pegar 4 para cada jogador, né? E o restante dos defeitos a gente tira de jogo, porque nessa partida eles não vão nunca aparecer no jogo aqui. A mesma coisa para a linha de produção. A linha de produção a gente vai embaralhar as 4 que o jogo tem. Então eu vou embaralhar aqui as 4. Que já é diferente daquela versão de 18. Já é diferente. Porque isso aqui já cria várias outras oportunidades de jogo, né? Então a gente embaralha as 4 linhas de produção, tiramos 2 aqui. Saiu as 2 básicas. Né? A e a B, tudo bem, tranquilo. Essas 2 eu lembro quais são. E a gente vai então jogar a nossa partida mediante os nossos defeitos e as nossas linhas de produções. Então, tem mais de 1 milhão de possibilidades de organizar isso aqui, né? Então, como é que a gente define quem vai começar? A gente conta quantos recursos tem no defeito no custo inicial dele, porque no topo da carta de defeito, a gente tem aqui um custo que é o custo inicial do defeito. Então, a gente verifica quanto que tem o total de cada um e quem tiver mais começa. Então, no caso, o Sérgio tem aí 4, 6, mais 6, 12 recursos no total. No nosso caso aqui, eu tenho 12, 13, 14, 15. Eu vou começar com 15 de custo. Pode parecer que está desequilibrado, onde eu tenha mais defeitos para corrigir, mas no fundo, os defeitos, o que quando eu corrijo, eu ativo em cada um dos defeitos, ele me garante a vantagem que equilibra o jogo. A linha de produção, ela tem ações que acontecem quando você remove o robô. É basicamente assim, a gente vai com o robô e aí ele volta para a oficina, que é essa área nossa, com o recurso que ele coletou, entendeu? Então, eu fui com o robô aqui e volto, ele vai me voltar com o equivalente a 2 porcas. A gente não vai precisar usar as porquinhas, mas na nossa mente a gente vai lembrar que ele está com 2 porcas na mão. A mesma coisa acontece com outros lugares. E tem algumas áreas, por exemplo, como essa daqui, que transfere um defeito de um jogador para o outro. Essa daqui, que a gente compra um defeito novo da pilha de defeitos, que é a terceira área do jogo, que ela vai começar a surgir conforme a gente for resolvendo esses aqui. Então a gente vai resolvendo e aí os defeitos vão indo para essa pilha, que eventualmente alguém pode usar para comprar e jogar para o oponente. Bom, então feito o setup inicial, a gente tem 4 tipos de robôs, que são o seguinte. A gente tem os robôs grandes, né, que são esses daqui, eles basicamente são mais fortes, eles quebram qualquer outro robô menor que eles. A gente tem os robôs médios, que o grande vence ele, mas ele vence os pequenos, e a gente tem os robôs pequenos, que tem 2 tipos. Um é esse robô pequeno normal, e tem esse daqui, que você pode ver que ele tem umas rodas maiores, ele está em movimento, que é o robô ágil. Diferentemente desses robôs aqui, que só ativam quando eles saem do quadrante, o ágil, quando ele encosta na linha de produção, ele já recebe os recursos ou realiza a ação. Embora, às vezes, ele tenha alguma restrição, por exemplo, nesse quadrante ele não pode vir aqui e ativar, ele só ativa quando ele sai. Então, tem algumas coisas que a gente tem aqui descrito em cada um dos quadrantes. Bom, bem,
como que a gente vai jogar? No início, todos os jogadores colocam seus robôs que são ágeis, esses que ativam de início, recarregando. Então a gente vira aqui. E os robôs eles têm esse perfil. Na frente eles estão disponíveis e atrás eles estão em manutenção. Quando a gente vira o robô, mostra aqui o custo para consertar ele. Então vocês estão vendo aqui a porquinha, esse aqui é o custo para consertar ele quando ele está quebrado. Tá? A ilustração demonstra isso. Você paga uma porca, ele volta à atividade. No caso de alguns outros robôs que tem essa questão da bateria, você precisa recarregar eles para depois eles voltarem. E para recarregar, isso acontece no que a gente chama de fase... cadê? Perdão? Tá aqui, ó. Isso acontece no que a gente chama de fase de carga. Então são 3 fases cada turno. A carga, onde a gente dá a bateria para os robôs. A chamada, onde a gente remove um robô da linha de produção. E a alocação. Todos os robôs que a gente tiver na oficina, a gente vai colocando quantos a gente quiser na linha de produção para jogar. Basicamente o jogo é assim. A gente vai começar a partida aqui e eu vou guiando vocês e em qualquer coisa a gente vai explicando aí ao longo do jogo. Como eu começo, então eu começo aqui com o meu carregando, só que no primeiro turno a gente não tem a fase de carga, então eu vou alocar os meus robôs. E o que eu vou fazer? Eu olhando para os meus defeitos aqui, ó, eu tenho um defeito que quando eu coloco parafusos nele, eu vou girando e ele vai acumulando os parafusos. Por quê? Porque girar os defeitos é ir reduzindo o custo inicial. Então, aqui agora, por exemplo, quando está assim, tem que pagar 3 parafusos, né? Mas quando o Sérgio pagar um parafuso nele, ele fica com 2 parafusos. Quando ele pagar mais um parafuso, ele vai ficar com 1 parafuso. A gente sempre vai deixando para cima o custo que ainda resta pagar nesse defeito. E na hora que ele pagar todo o custo, ele ativa o que está aqui, de acordo com o ícone, ele ganha uma porca para poder usar em outro defeito, em outro lugar do jogo. Então, é mais ou menos assim. Então, eu tenho um aqui que acumula parafusos. Também os elementos que você tem que pagar com 2 juntos, né? Sim, tem alguns casos, por exemplo, essa carta aqui, que ela, você pode até pagar um em um de cada aqui, mas depois você tem que pagar 2 juntos. Então, por exemplo, aqui eu não tenho como finalizar essa carta se eu não pagar 2 parafusos estando nessa posição. Eu não posso, por exemplo, pagar só um parafuso, porque eu não tenho um parafuso aqui no restante da carta. Então, ou eu pago tudo, ou eu tenho que ficar esperando. Vamos lá, eu vou começar aqui e o que eu vou fazer? Eu vou pôr o meu pequeno aqui nesse. Eu vou pôr o meu médio aqui e o meu grande eu vou pôr ele nesse daqui. Talvez não ficou claro ao longo do vídeo, mas o objetivo nosso é acabar com todos os defeitos na nossa oficina, eliminar eles aqui da nossa área e colocar todos os robôs de volta para trabalhar na linha de produção. Então, você só vence quando você acabar com todos os defeitos, colocar todos eles na linha de produção. Se você tiver um recarregando ou um quebrado aqui, você ainda não vence. Então, essa é a condição de vitória do jogo. Então, eu vou colocar o meu pequeno. Esse aqui quer dizer que tem um robozinho. Você pode ter até 2 robôs nessa área. Né? Esse aqui quer dizer que o robozinho, se tiver um só, né? Isso. Aí eu pego 2 aqui. Certo? Isso. E esse aqui, ele faz o que mesmo? Quando você corrigir esse defeito, você ganha chamar mais um robô da linha de produção. Ah, tá, entendi. Só chama, né? Só chama. Porque eu só posso chamar um por vez, né? Um por turno. Então agora começa meu turno, é a fase de carga, então eu ponho meia bateria nesse camarada aqui e ele volta disponível para eu poder utilizar. Agora é a minha fase de chamada, então eu tenho que tirar um robô da linha de produção e trazer com o recurso que ele vai trazer. Eu vou então chamar esse daqui, ó. Eu vou chamar esse daqui, ele vai me dar 2 porcas, ok? Então esse aqui me dá 2 porcas. Eu vou gastar aqui, então 2 porcas, vão ficar 2 parafusos. E agora é minha fase de alocação, que é a última, que é a fase onde eu coloco os robôs que eu tenho disponíveis para ficar na linha de produção. Não, só... Ah, é um M, é verdade. O M vai ganhar um parafuso também. Então, peraí, então eu vou pagar aqui 2 porcas, eu ainda tenho um parafuso, que eu vou colocar aqui nesse porta-parafuso.
Então eu tô aqui com 2. Essa carta eu posso desvirar ela e usar esse parafuso em outro lugar. Ela tem essa habilidade. Ok? Essa daqui... Novas regras ou antigas? Essa daqui é um novo defeito. Tá. Nessa carta? Nessa carta aqui, exato. Tá, desculpa. Aí agora eu vou alocar. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui. Okay? E esse daqui, que é o robô ágil, aquele robô que tem a ação na hora que ele encosta na carta, eu vou pôr ele em algum lugar aqui. E eu vou pôr ele aqui, ó, junto com esse, porque aqui podem ser 2 robôs, né? Então eu vou pôr aqui, como é um segundo robô e ele já ativa o local, eu ganho 2 parafusos e uma porca. Então, uma porca eu vou gastar um parafuso e uma porca aqui nessa carta, e aí vai ficar ainda mais um parafuso e uma porca a pagar. E eu ainda tenho mais um parafuso que eu vou pôr aqui. Na verdade, eu vou pegar esse parafuso somado com esse aqui que eu vou ganhar de volta e vou pagar esses 2 aqui. Então eu pago esse defeito, ele ativa para mim a quebra de um robô do oponente. Então eu posso pegar um robô seu e quebrar em algum lugar. Now, what are they going to do here, Apollo? It's all about disruption. Neat. I loved it. Então vamos ver onde eu vou quebrar. Começou as apelações. Já começou os combos. Eu vou quebrar o seu grande aqui, ó. Então ele volta quebrado para recarregar. E no caso esse daqui ele não tem um custo, ele só tem a necessidade de pôr mais bateria. E aí eu finalizo o meu turno com um defeito a menos e quebrei seu robô. Pode ir. Esse volta, né? Sim, carga. Agora é a chamada, você puxa um robô da linha de produção. Eu vou chamar esse. Perfeito. Me dá 2 porcas. Essas 2 porcas. Ah, esse aqui também ganhou meia bateria na sua fase de carga. Você pode separar talvez as porcas. Você pode pagar uma aqui, uma aqui. Aqui você não consegue. Teria que, eu acho que a sua melhor chance é pagar uma aqui e uma aqui mesmo. Isso. 2 porcas aqui. Só que aqui é complicado. Eu tenho que usar com sabedoria, porque essa carta aqui faz com que eu destrua uma carta dele. É uma vantagem para ele, né? De ele adiantar o serviço dele. Só que também, em compensação, se ele tiver uma carta muito boa ali, eu posso destruir e ela não vai ser utilizada. Exatamente. Você evita de eu utilizar ela para fazer um combo, por exemplo. E agora eu vou colocar esse aqui. Isso já me dá uma porca e 2 porcas e um parafuso. 2 porcas e um parafuso, perfeito. Aí agora, um parafuso eu vou usar aqui. Perfeito. Que aí eu acabo com esse daqui, só que eu destruo uma carta dele. Se você quiser, você não precisa destruir também se você não quiser. Ah, não precisa? Não é obrigatório. Entendi. Eu vou destruir o outro de meio, a gente ficar voltando. Ah, destruiu meu porta-parafusos, muito bem. Escondido, digamos aí. Ok. E ainda tenho, eu usei um parafuso, né? Você usou 2 porcas. Tem 2 porcas ainda. Não posso gastar aqui. Você não pode separar as porcas, então basicamente você vai ter que desperdiçá-las. Essa daqui eu também não posso. As 2 porcas, né? Não tem como, porque aqui você não consegue quebrar. Mas você poderia ter deixado um parafuso. Seria mais fácil, né? Mas é isso. E você vai alocar esse pezinho pequenininho também ou não? Esse aqui já foi, né? Não foi. Você ainda pode pôr em algum lugar se quiser. Vou botar. Perfeito. Isso. Estamos. Então é meu turno. Minha fase de carga eu não tenho nenhum robô para carregar. Já vou para a fase de chamada, onde eu vou chamar um robô agora. Qual que eu vou chamar? Eu vou chamar esse daqui, ok? E ele fala para eu comprar um defeito da pilha e entregar na oficina de um dos jogadores. Eu posso escolher dar para ele ou dar para mim. Então deixa eu ver aqui. Eu vou embaralhar. Certo, escolhe pra mim uma aí. Aqui, ok. Então esse vai ser meu defeito. É o canhão de micro-ondas. Eu vou pegar pra mim, tá? Eu poderia dar pro Sérgio se eu quisesse, mas eu peguei pra mim. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou alocar esse robô em algum lugar. Eu vou colocar ele aqui e eu vou quebrar esse seu M. Que isso é que é o legal do jogo. Você usar um robô maior para quebrar um menor. Então, seu robô está quebrado e é fim do meu turno, pode ir.
Carrega. Perfeito, carregou ele. Esse aqui não carrega, porque ele está quebrado, precisa ser corrigido ainda antes. Eu vou chamar esse. Perfeito. Dá um parafuso para consertar. Dá 2 parafusos e uma porca, Ele isso. já dá só 2. Né? Aí ele ele entra... Não, me dá 2 aqui. Não, é porque você... Tá. Ele é o segundo robô, tá, então... Beleza. Então ele vai ganhar 2 parafusos e uma porca, você pode usar, mas aí a única coisa que você faz é que você gira aqui, isso que eu ia ó. Porque ele fala que daqui, ó, se você corrige, você vai para meia bateria, Tá então... bom. Então beleza, não tinha entendido. É isso daí. Beleza. Você ainda tem um parafuso e uma porca. Tem um parafuso e uma porca ainda. Essas linhas embaixo dos parafusos, elas facilitam a gente enxergar o que é possível pagar, né? Então, se por exemplo, aí tem uma linha amarela embaixo da porca parafuso, você consegue pagar uma porca parafuso nessa carta. É o único lugar que eu posso gastar com isso. Porque senão eu vou ter que gastar um aqui só e vou perder o... Exatamente, você vai perder a porca. Então vai ser aqui mesmo. Perfeito. Então foi aqui. Agora você pode alocar os robôs na linha de produção. Eu vou quebrar o teu. Oh! Ok. Quebrou o meu. Sai fora, e eu vou voltar esse pra cá. Perfeito. Então agora acabou seu turno. Sou eu. Eu não tenho como carregar robô nenhum. Eu vou chamar esse daqui. Que como ele foi chamado, esse robô ele sempre volta sem bateria, porque ele é grandão, né? Ele gasta muita bateria para se mover. E aí eu passo um defeito meu para você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse defeitozinho aqui para você. Vamos? E agora eu não tenho como alocar ninguém, nem arrumar nada. Então acaba que o meu turno termina aqui. E agora é você. Perfeito. Mandar esse de novo. Joia. Você vai ganhar 2 parafusos e uma porca novamente. Ó. Bom. Aí você... Perfeito, terminou esse Vou ver defeito. esse aqui, que aí me dá 2 parafusos e uma porca para gastar exatamente a mesma coisa. Agora Só você, que não, ele- agora você chama um outro Ele vai me dar uma outra robô. chamada. Um outro robô para chamar. Chamar ele. Legal. Você vai usar qual das duas opções aqui? Você vai ganhar Uma porca e um parafuso. uma porca e um parafuso. Porque ele também poderia aqui, gente, pegar um parafuso e voltar ao custo inicial um defeito na mesa, tanto o meu quanto o dele. Eu tinha esquecido disso. Tá? Mas ele pegou uma porca e um parafuso, que também é bom. Aqui eu vou gastar porca e parafuso aqui e vai ficar só os 2 parafusos para ser completo. Perfeito. Aí agora... Esse daqui você puxou ele, né? Ele volta... Não, puxei o não, é verdade. Tá certo. Esse aqui ele voltou agora da energia. Eu vou vir aqui. Perfeito. Que Você aí eu ganha... dou 2 parafusos e uma porca. Perfeito. Eu vou usar esse aqui, os 2 parafusos aqui. Certo. E aí me permite mover um robô para qualquer... Você pode pegar um robô de qualquer lugar da mesa e pôr de volta na oficina dele. Pode ser meu, pode ser seu. Mas Na oficina? Na oficina. Ah, tá, entendi que era nas áreas. Você pega de qualquer lugar e põe na oficina. Tá. Então, por exemplo, se você quiser pegar esse aqui, você vai trazer ele para sua oficina e ele vem bonitinho, recarregado, tudo legalzinho. Como seus robôs estão todos intactos, você não tem por que fazer isso, né? Mas você pode puxar, por exemplo, esse daqui para você de volta e usar ele de novo para ativar outro lugar de novo. Muito obrigado. Eu uso esse. Volto ele. Por ele ter feito passado na chamada, ele ativa não? Não, isso daí só não conta quando como chega. chamada. Não. Até acho que está escrito na carta, inclusive. Isso não aciona o robô, exato. Ah, tá bom. Então, beleza. Eu vou colocar esse aqui. Perfeito. Ok. Quebra o teu? Não, ainda não, porque eles podem conviver juntos. Aqui são 2 tá. robôs ou um grande. Se você colocasse o grande, sim, quebraria. Ou se você colocar um outro robô aqui antes e depois o M, você vai quebrar. Aí, com Não certeza. te entendi. Então, vamos mudar aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar aqui. E esse aqui, de novo. Perfeito. Então Dois você ativa parafusos. de novo, ganha 2 parafusos e uma porca de Vou novo. gastar os 2 parafusos aqui. Vai Certo. ficar faltando sua porta que vai ter Aqui. pro lixo. Perfeito. Então agora sou eu. Uma coisa que a gente não falou é que os recursos, eles nunca ficam guardados. Você não acumula porcas ou parafusos.
Porque esses robôs aqui, eles são bem burrinhos, então se você não der uma ação para eles que eles possam utilizar, ao passar de fase, eles são desperdiçados. Então, sempre é interessante a gente gastar tudo o que a gente puder no turno. Agora sou eu carrego meia bateria nesse aqui, hora de eu chamar um dos meus robôs. Eu vou chamar esse camaradinho aqui, ó. Ele vai vir carregando. Eu ganho 2 parafusos e uma porca, então eu vou gastar um parafuso e uma porca aqui. Ele me dá 4 baterias. Então, 4 baterias, eu carrego esses 2 camaradas aqui. Acabou a fase de chamada, agora eu vou para a fase de alocação, então aquela porca que sobrou eu perdi, porque eu não tenho como usar aqui, mas eu tenho esses robôs para utilizar agora. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse daqui aqui, onde eu vou embaralhar e pegar um defeito novamente, só que aí dessa vez eu vou dar pro Sérgio. Não, pô, você tá um só. Não, vou dar pra você. Você tá ó, quase pra bater aí, ó. Então lá vamos nós, eu vou te dar um defeito. Pai, escolhe aí, pode escolher o defeito. Aí, esse defeito é seu. Então um defeito fascina de pagar. Uhum. Tudo é fácil nesse jogo. E eu tenho esse grande ainda pra colocar em algum lugar. Aqui, ó. Eu vou quebrar esse pequenininho assim. Vou começar. Então eu não tenho mais porta. Pode ir, você. Eu vou chamar esse. Perfeito. Quito esse. Fica faltando uma porta aqui. Perfeito também. Você ainda... Aqui não acontece nada, né? Não acontece nada, porque você... Essa carta aqui, se ele ficasse sozinha na oficina dele, ela explodia. E virava 2 outros defeitos que ele teria que comprar. Então, no caso, ele resolveu, tá tudo beleza. E agora ele ganhou mais uma porca. Aí eu resolvo esse. Ah, maravilha. Muito bom. Destrua do oponente se desejar. Destruir não a sua emoção. Então eu não vou desejar. Você destrua. Ok, esse daqui fica assim mesmo, só pra Ah, tá bom. indicar que ele tá quebrado. Beleza. Então, já chamei, né? Não tem mais o que fazer. Não faz sentido eu colocar esse aqui para trabalhar, porque eu já resolvi o meu aqui, né? Você vai precisar pôr eles no final do jogo para poder vencer, mas você não vai conseguir pôr esse daqui, por exemplo, que ele tem que arrumar. Então a única... Quando eu digo para acabar agora, eles têm que estar na linha de produção? Todos eles na linha de produção. Ah, na linha de produção. Na linha de produção. Entendi errado, então. Beleza. Então tá. Então esse aqui eu vou colocar aqui. Ok, e quebrou meu robôzinho. Ok, então agora é meu turno, certo? Uhum. Bom, eu vou... Não posso recarregar, vou chamar alguém. Eu vou chamar esse camaradinho aqui. Eu ganho 3 parafusos. Então eu pago um parafuso aqui para esse aqui começar a carregar. E pago 2 parafusos aqui, então vai ficar ainda faltando 2 porcas para eu pagar. Agora com esse pequenininho, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, ó. E é seu turno, pode ir. Eu não posso... Tem que não dar carga, né? Não pode. Não dá para dar carga. Eu vou chamar esse. Perfeito. Só que ele volta carregando. Tá carregando? Volta carregando. Aqui eu vou pagar o parafuso que ele Para está arrumar. precisando, né? Uhum. Eu não posso fazer mais nada. Pode alocar o P na linha de Eu produção. sei, mas se eu colocar, você pode quebrar ele lá daqui a pouco. Exatamente. Eu tô aprendendo a jogar já. Tá vendo? Já pegou a malícia do jogo. Você vê que você entra nessa fase do endgame, do fim do jogo, você tem que tomar mais cuidado do que você põe na mesa, porque senão o seu oponente vai lá e quebra o seu robô e aí você volta a ter que se virar para arrumar ele. Então, eu encerro, não posso fazer mais nada. Eu já chamei, não vou querer colocar o meu, então já é. Então sou eu carrego esse camarada aqui, ok? Eu vou chamar esse camaradinha aqui, eu vou pagar 2 porcas aqui, isso me dá a opção de quebrar um robô seu, e eu vou quebrar esse camaradão aqui. Oh, desculpa, perdão, esse aqui é o meu. Pode quebrar. É esse aqui que eu vou quebrar. Eu vou quebrar esse camarada aqui, certo? E agora eu tenho esse meu pequenininho para pôr na mesa e fazer alguma coisa. Então eu vou pôr ele aqui. Ele vai me dar um parafuso e 2 porcas. Uma porca eu corrijo isso aqui e arrumo. Eu coloco
esse aqui, e eu venci. Mas... Você acredita que tá carregando, não? Não, deixa só arrumar. Então, e aí eu consegui completar o meu jogo. Nesse caso eu achei que eu ia ganhar. Mas foi apertado, foi apertado. Não foi não, que eu vi o que você fez. Não, foi apertado, porque se eu tivesse tentado fazer isso na outra rodada de puxar esse aqui, por exemplo, eu acho que eu teria tido um pouco mais de chance de machucar mais. Mas no final das contas, ainda assim, eu consegui. Esse é o jogo, basicamente é isso. A gente tentando achar a melhor estratégia para se resolver. E você conseguiu resolver todos os seus defeitos. Aqui deu azar de ter um robô para arrumar e tal. Então esse finzinho de jogo é um finzinho de jogo apertadinho. No próximo turno, provavelmente você talvez... se eu não tivesse quebrado esse grande, provavelmente no próximo turno você já venceria. Algumas das coisas interessantes desse jogo, e que são assim parte da história da gente desenvolver ele, é que a primeira mecânica, que é essa do robô maior quebrar o robô menor, né, nasceu na verdade de observar aquele jogo Nhaque-Nhaque da Galápagos, que você coloca as peças sobre peças menores. Então a ideia era que você colocasse o robô por cima do robô menor. Só que aí a gente falou, não, mas se ele vai entrar ali, ele vai quebrar o robô menor. Então aí veio essa ideia de você quebrar o robô menor. E outra coisa é que essa ideia de ter trabalhadores de tamanhos diferentes vieram daquele princípio do Viticulture, que tem aquele grande, né, que é o meeple maior que você pode pôr para fazer quando já está todo tomado uma área lá, né, das ações do tabuleiro. E até por isso que o nosso G, né, o nosso robô G, a gente chama ele de Grande também. É uma homenagem aí. Então assim, são algumas mecânicas que a gente emprestou de outros jogos, né, e que nos inspiraram a criar essas mecânicas aqui no nosso. Aí depois veio a ideia de ter os defeitos. Inicialmente os defeitos não tinham nenhum texto. Aí depois a gente resolveu colocar os textos para dar um diferencial. Dá uma incrementada muito grande. E criou... Porque se fosse só as portas, né, e os recursos para poder pagar, não causava tanto efeito no jogo. Né? Exato, eles possibilitam os combos. E uma rejogabilidade também, muito bom. Rejogabilidade, porque faz o jogo ser assimétrico e tal. Agora, uma coisa que é interessante é que nas variantes do jogo, tem uma variante onde você joga ignorando o texto das cartas, para poder jogar com alguém que você está ensinando pela primeira vez e a pessoa não conhece esse tipo de jogo, ou mesmo jogar com crianças. Eu jogo com a minha filha de 7 anos e a gente joga assim, a gente ignora os textos das cartas e joga. Mas o legal é que quando você joga com alguém ignorando os textos das cartas, a pessoa que está vendo as cartas ali na frente dela, ela começa a falar, pô, mas eu quero jogar com isso daí também, eu quero poder usar esse efeito. Então já cria uma evolução posterior no jogo que é natural. Você ensina a pessoa só resolvendo pagar os defeitos, depois você faz com que ela consiga fazer os combos dela durante o jogo também. Bom, esse é o Screw Up. Ele é bem... Ele tem uma complexidade, sim, por causa dos combos, mas ele é bem simples de entender. Vocês puderam ver na explicação aqui. Eu consegui pegar bem rápido, claro que não tem a mesma velocidade ainda porque está aprendendo a jogar, mas sendo bem sincero, ele é um jogo bem simples de você aprender. Uma das coisas que a gente fala é que esse jogo aqui ele tem esse elemento de você ensinar fácil, de você jogar 1, 2 partidas e entender o ritmo do jogo, mas provavelmente para você se tornar um mestre no jogo, vai levar um certo tempo. E eu acho que é aquele tipo de jogo que você vai ter aquele amigo que vão jogar sempre. E eu acho que sempre vai ter aquele gostinho de, não, na próxima eu vou ganhar, na próxima eu vou vencer. Então você vai tentar criar novas estratégias, mudar a sua forma de jogo. Então eu acredito que é um jogo que muita gente vai jogar várias vezes assim, e vai se divertir bastante. E aí, deu para ter uma boa noção de como é o jogo, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre o Screw Up, pode seguir um pouco mais nas redes sociais, né? Sim, o A Mesa e o Trono, lá provavelmente a gente vai estar falando mais sobre o jogo ali. Tem também, o A Mesa e o Trono instagram.com/mesaeotrono. Eu acho que é o melhor caminho para você encontrar a gente no Instagram. Ou procurar o nosso usuário, A Mesa e o Trono, tudo junto lá. E também na Lotus BG, que é o do Lucas, né? Então, Lotus BG, e você vai encontrar lá também
Lotus com 2 T's, tá? Sim, sim. Vai aparecer Vai ter aqui, o link, vai ter aqui no embaixo vídeo. na descrição Então vocês vão poder seguir a loja do Lucas também e a Mesa do Trono. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Escreva aqui nos comentários o que você achou do jogo. Tenho certeza que o Rony e o Lucas vão gostar muito de saber o feedback do pessoal a respeito dele. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no YouTube também. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.